Com o sacramento da Eucaristia, completamos os sacramentos da iniciação à vida cristã. Pelo batismo, fomos inseridos no mistério salvífico. Na confirmação, testemunhamos a nossa configuração profunda com Cristo. E com a Eucaristia, nos tornamos participantes, juntamente com toda a comunidade de fé, do memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como nos diz São Paulo, aquilo que recebi do Senhor é aquilo que vos transmiti. A Igreja, ao longo dos séculos, perpetua o sacrifício de Cristo. Não um novo, mas o mesmo sacrifício do Calvário, na esperança de sua parousia, sua vinda no fim dos tempos. Sacrifício que perpetua o corpo e sangue do Senhor. A Eucaristia é sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe a Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Na dimensão litúrgica, veremos qual é o rito da Eucaristia, o ministro ordinário deste sacramento, a matéria e a forma deste sacramento e a graça que nos é conferida pela participação ativa e consciente. A Eucaristia na vida da Igreja é como que a manifestação da sua máxima força sacramental, porque pela Eucaristia o Cristo se faz presente realmente nas espécies do pão e do vinho. Ele mesmo vai dizer, quando vai enviar os discípulos naquela noite em que ele os ordena, de que aquilo era o seu corpo e de que aquele cálice que continha vinho era o seu sangue. E ele vai enviar os discípulos para fazer aquilo tudo em memória dele. Esta palavrinha, memória, é muito mais do que a gente lembrar de um fato. É nós atualizarmos aquele mesmo gesto para a nossa história. E, portanto, na Igreja, os ministros que podem celebrar a Eucaristia, que podem presidir a Eucaristia, são os sacerdotes. E aqui, quando eu falo sacerdotes, são os padres, aqueles que foram ordenados no 2º grau da ordem sacerdotal, e os bispos. Com isso, então, a Igreja continua e perpetua até o dia que o Senhor voltar aquilo que Ele mesmo quis fazer. Fazer isto em memória de mim. Por isso, o sacramento da Eucaristia é como que a alma da Igreja. É o sacramento da Eucaristia que permite que nós, ao mesmo tempo, nos alimentemos deste corpo do Senhor, mas que também nos transformemos neste mesmo corpo. E, portanto, a Eucaristia é a presentificação nas espécies do pão e do vinho daquilo que um dia nós precisamos ser, um corpo unido a este Senhor. Neste sentido, a celebração da Eucaristia, ela compreende 2 mesas. A mesa da palavra, pelo qual nós já comungamos da palavra que o Senhor partilha para nós, em especial o Evangelho, e depois a mesa do qual nós vemos o altar que representa o Cristo e que entramos na Igreja e já o vemos, é dali que então nós nos reunimos para partilhar a vida, para partilhar os dissabores da vida, para partilharmos as alegrias, as tristezas, para partilharmos a vida da história deste povo com o seu Deus. E por isso, na espécie deste pão consagrado e deste vinho consagrado, toda a vida da Igreja. O pão e o vinho consagrados precisam ser alguns sinais de transformação em nós, de passarmos de fato de um mundo de violência para um mundo da graça. Isso vai estar descrito pelo cardeal Ratzinger, lá num discurso que ele vai proferir, ainda cardeal, no ano de 2005, numa cidade chamada Benevento. E vai dizer que então a Eucaristia lembrava, ao mesmo tempo, o ágape cristão, a palavra ágape lembra a palavra amor,
mas a comunhão daqueles que se punham no caminho. E vai ser descrevendo a Eucaristia como o sacramento das transformações. Se nós pegarmos o livro pelo qual nós vamos descrever a celebração da Eucaristia, nós vamos ver que toda ela é um grande encontro com o Senhor, porque é dividida em 5 partes: os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, o rito da comunhão e os ritos finais. Sendo assim, a Eucaristia vai ser celebrada passando por estes 5 momentos celebrativos. Por este sacramento, então, nós temos a certeza da presença do Cristo em nós. Por este sacramento, nós nos tornamos igreja. Por este sacramento, nós nos tornamos corpo de Cristo. Por este sacramento, nós também nos tornamos hóstias vivas. Também nos oferecemos ao Pai. Por esta Eucaristia, também nós nos doamos, assim como o trigo é macerado para se transformar no pão, também nós precisamos muitas vezes nos aniquilarmos para nós mesmos, para renascermos como trigo novo, como hóstias puras, da mesma forma o vinho. Na dimensão canônica, abordaremos as disposições necessárias para a recepção deste augustíssimo sacramento. Quem pode receber este sacramento? Cânone 900. Somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro, que fazendo as vezes de Cristo é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Então, somente ele, de fato, validado, ele faz as vezes de Cristo. No 907, a celebração eucarística não é lícito aos diáconos e leigos proferir as orações, especialmente a oração eucarística, ou executar as ações próprias do sacerdote celebrante. Então, está aqui. Quando houver alguma discussão acerca, lembre-se deste cânone, responda desta forma. Não entre numa situação conflitante, numa discussão, sem você saber de fato. Está aqui, pronto. O que diz a Santa Igreja? A resposta é essa, Então, fiquemos atentos a respeito disso. No 908, diz: é proibido aos sacerdotes católicos celebrar a Eucaristia junto com os sacerdotes ou ministros de igrejas ou comunidades que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Então, não existe oba-oba. Porque o meu amigo de uma outra denominação ou de um outro lugar, vou lá. Não, Então, os sacerdotes, eles precisam ter consciência, de fato, daquela vocação e daquele ministério de serviço para a igreja, dentro da igreja. Para que a Santíssima Eucaristia possa ser ministrada às crianças, requer-se que elas tenham suficiente conhecimento e cuidadosa preparação, de modo de acordo com a sua capacidade, percebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fé e devoção. É o que diz o cânone 913. Então, nossas crianças precisam ser devidamente preparadas, Eu sempre acredito e falo que a catequese, ela começa dentro de casa, Desde a gestação. O pai e a mãe, eles têm a função de catequizar aquela criança. E devidamente catequizados, formados a receber a Eucaristia. No 916, quem está consciente de pecado grave, não celebre a missa, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer antes uma confissão sacramental, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. Neste caso, porém, lembra-se que é obrigado a fazer um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar o quanto antes. Então, se para o sacerdote, se ele estiver em pecado, não celebre a missa, e imagine nós, se nós tivermos a consciência de um pecado, nós precisamos
buscar o sacramento da cura, né? A nossa confissão. O cânone 920, ele instrui que todo fiel, depois que recebeu a Sagrada Eucaristia pela primeira vez, tem a obrigação de receber a Sagrada Comunhão ao menos uma vez ao ano. Nossa, mas uma vez ao ano? Mas como? Como eu disse anteriormente, né? Existem várias comunidades, várias dioceses, não é mesmo? Então, cada realidade desse povo, filhos de Deus, sabe. Então, a instrução é uma vez ao ano, no mínimo. Esse preceito deve ser cumprido no período pascal, a não ser que, por justa causa, sejam confortados com a Sagrada Comunhão como viático. No 921, os fiéis em perigo de morte proveniente de qualquer causa sejam confortados com a Sagrada Comunhão. Mesmo que tenham comungado neste dia, recomenda-se vivamente que comunguem de novo aqueles que vierem a ficar em perigo de morte. Persistindo no parágrafo 3º, ainda dentro do cânone 921, diz: persistindo o perigo de morte, recomenda-se que seja administrada a eles a Sagrada Comunhão mais vezes, em dias diferentes. Então, aqui não tem uma instrução de 15 em 15 dias, uma vez ao mês. Não. Aqui diz mais vezes em dias alternados. Então, esse cânone a gente também tem que lembrar sobre o perigo de morte, né? Então, os nossos doentinhos no hospital, os nossos idosos doentinhos que estão nas casas de repouso. Então, a gente tem que ter esse olhar piedoso, caridoso para a salvação das almas, porque a gente não sabe o tempo. O tempo é de Deus. Então, nós não podemos colocar nosso tempo. O cânone 931, no parágrafo 1º, diz: deve realizar-se em um lugar sagrado, a não ser que, em caso particular, necessidade exija uma outra coisa. Neste caso, deve-se fazer a celebração em um lugar decente, minimamente ali apropriado, né? Mas acontecem situações também, hospitais, a gente já viu celebrações acontecer. É um lugar ali onde realmente pode ser feita a celebração. Quando na época de finados, né, tanto os sacerdotes vai até o cemitério, também é conveniente, né? Acontece ali a celebração e nós recebemos a Santa Eucaristia. E aí outros tantos. Por fim, na dimensão moral, veremos as exigências morais e como deve ser a preparação de quem recebe este sacramento. Sacramento da Eucaristia. Eis que eu preparei uma ceia. Olha que coisa mais bela. Eis que na ceia, quando tudo está pronto, o mesmo Senhor toma uma jarra com água, lava os pés dos discípulos. Aquilo que eu estou fazendo, vós também deveis fazê-lo. Testemunho de vida, reciprocidade cristã. No sacramento da Eucaristia, quando nos sentamos à mesa do Senhor, se cristaliza o nosso verdadeiro ser cristãs, servidores e servidoras. Na Eucaristia, a vida moral do cristão está concentrada no testemunho de serviço. Foi para servir que veio o próprio Messias. O messianismo do serviço pode perfeitamente mostrar para nós aquilo que a Cristologia sempre mostrou na consciência de Jesus. Eu vim fazer a vontade do Pai. Daí que quando estamos sentados à mesa da Eucaristia, todo o evento eucarístico nos sintoniza com a presença real de Cristo na Eucaristia, mas sobretudo com o fato de que se faça a vontade do Pai em cada um de nós. Comungar
o corpo de Cristo. Beber o seu sangue nos coloca numa experiência de interligação totalmente objetiva, porque da experiência central da qual emerge o próprio Cristo, alimento de vida, também emerge a necessidade de que aquele discípulo, aquela discípula, possa sair feliz para comunicar as bem-aventuranças e as grandezas recebidas no corpo e no sangue do Senhor. Não podemos dizer que alguém comunga e pode ficar tranquilo diante das injustiças que são cometidas para com seus irmãos. E se nós comungamos num estado completamente distante da proposta do amor e da fraternidade, estamos comungando a nossa própria condenação. A experiência da materialidade do sacramento eucarístico na vida moral está enraizada no testemunho. Sede as minhas testemunhas. Fazei aquilo que eu fiz com cada um de vós. Se você tiver dúvidas do que foi abordado neste vídeo, deixe o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar para que este conteúdo chegue a mais pessoas. No próximo vídeo, iniciaremos a abordagem dos sacramentos da cura, o sacramento da penitência, o sacramento da unção dos enfermos. Deus em tudo e sempre.